Boa tarde, pessoal. Matemática, importância dos concursos públicos. E para ele entrar aqui, deixa eu pedir. Entrou o Luiz. E aí, Luiz? Entrou o Gielson Rodrigues. Estamos aqui no aguardo do professor Miguel para a gente começar a nossa live de exatas. Vamos ver um pouquinho das dicas que ele tem para nos passar, sempre buscando acelerar essa aprovação de vocês, tornar mais rápida e aumentar o conteúdo agregado quando a gente estiver estudando. Deixa eu mandar uma mensagem para o professor Miguel. Oh, Luiz tá. Obrigado, Luiz. Mas enquanto o professor não entra, pessoal, na última live, o professor de português, o Léo, ele disponibilizou um livro para a gente passar para vocês. Como não pode sortear, o Instagram não deixa, a gente está pensando qual que é a melhor maneira da gente conseguir trazer o livro para vocês. Se vai ser via um concurso cultural, alguém que participa das lives, que faz algum tipo de interação. Então a gente está estudando a melhor maneira de disponibilizar, que seja mais justa e que traga igualdade de chances para todo mundo ter acesso ao livro do professor Léo de português, que é bem bacana, por sinal. O livro vai do zero ao conteúdo integral, é bem completo. Aqui, professor. O pessoal tá entrando, obrigado. Thalita, o Hamilton Rezende, Hamilton J, acho que é Júnior. Pessoal, Miguel entrou. Maravilha. Deixa eu tentar já puxar o Miguel aqui. Eu. Acho que, Miguel, você tem que pedir pra mim aqui o. Eu vi, professor. Pede pra mim aqui pra gente. Pede pra participar. Deixa eu... acho que eu consigo agora responder. Entrar ao vivo com o Miguel. Ô, professor, Diga aí, mestre. tá me ouvindo bem? Estou ouvindo você. Tá. Eu também tô te ouvindo bem. Boa tarde. Professor, bom, primeiro eu queria agradecer o que você ter aceito o convite. Professor Miguel é um parceiro meu no Tecmapas, é um professor que eu fiz uma parceria porque eu conheço o trabalho do professor, então assim, a qualidade é excepcional e ele faz a revisão do nosso material lá. Hoje, o convite que foi feito para o professor é basicamente porque nos concursos públicos a gente vê uma crescente com relação a exatas, né? Então assim, raciocínio lógico, estatística, matemática avançada, a gente tem ali matemática financeira, mas tem também até muitos concursos com matemática básica muito forte. Então, assim, a ideia é trazer um pouco para o pessoal, um pouquinho da experiência do professor,
para ajudar nos concursos. Então, professor, faz aí a sua apresentaçãozinha, pessoal que não te conhece te conhecer, fala um pouquinho do seu canal. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você, professor. É uma honra fazer parte aí da família da Tec Mapas, da Tec Aprovação. E estou aqui falando direto de Maceió, né? Sou aqui de Maceió, sou aqui de Alagoas. Meu nome é Miguel, sou professor de matemática, sou concursado, sou servidor público federal. Hoje estou no Instituto Federal de Alagoas, mas concurseiro, 30 anos de concurso, já nas costas, e com mais de 10 mil alunos aí que passaram nas minhas mãos. É isso aí. E eu respiro concurso. Respiro concurso. Demais. Até para trazer a importância um pouquinho da matemática, para o pessoal entender, os dois concursos, eu prestei de diversos, né? Mas assim, os dois que eu passei em primeiro lugar, matemática correspondia a 25% da prova. Então a gente vê a importância que tem matemática dentro do... E era uma matemática que pegava desde a matemática básica, que eu nem lembrava, tipo equação de segundo grau, raiz, função, até matemática financeira. Então eu acho que matemática está muito presente nos concursos, então é legal a gente falar um pouquinho. Professor, vamos lá. Primeiro, como que você vê a cobrança de cada banca aí? Então, CESP cobra de um jeito, VUNESP cobra do outro. O que você poderia falar um pouquinho de cada banca sobre como eles cobram as questões de matemática? Professor, é o seguinte, olha, a matemática praticamente é uma coisa só, né? A gente tem a dificuldade... deixa eu falar até um pouquinho, se você me permite, da dificuldade anterior. Deixa eu me localizar aqui. Deixa eu ver aqui um lugar da tomada aqui do telefone. Você está me escutando bem? Tá tudo ok? Tá. Okay. Tá sem cortes, tá ótimo. Tá jóia, né? Então, a gente tem uma bastante dificuldade, isso é uma dificuldade nacional. Isso não é só no Nordeste, mas também até no sul do país, enfim. A nível Brasil, a dificuldade que a gente tem com as matérias de exatas, né? Isso é questão de preparação, de alguns traumas da escola, da faculdade, e na preparação do concurso não é diferente. Então, eu como professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, eu sofro bastante com relação ao pessoal que vem se preparar comigo, tanto direcionado na minha matéria, né, de uma maneira isolada, como nos preparatórios de cursinho. Então, hoje em dia, a parte de raciocínio lógico está sendo muito cobrada, né? Para muitos é novidade, mas para mim já é uma coisa bem antiga. Eu que já fiz muito concurso da área fiscal, raciocínio lógico sempre foi cobrado, né? Acho que você sabe disso, né? Na parte de auditor, de fiscal de renda. Eu que passei no concurso de fiscal de renda de Rondônia, e lá foi cobrado muito pesado. Não só matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, matemática básica. Então, são 4, né? Num concurso só. E a gente vê muita dificuldade. E é uma matéria que está derrubando muita gente. Muita gente está deixando, quando se trata de uma Sebrasp da vida, que você pode deixar ela em branco. Muita gente está zerando, está deixando em branco, não está arriscando, mas é por falta de base mesmo. Quanto à tua pergunta da questão da diferenciação de banca, olha só, a matemática é uma só, o raciocínio lógico é um só, a estatística é um só. A abordagem é que se torna um pouco diferente de uma banca para outra. Então, algumas bancas cobram mais determinado assunto, outros determinado outro, mas, de uma maneira geral, você se preparando para uma banca, você está se preparando para tudo, não é? Agora, lógico, a gente que é concurseiro, o concurseiro que está aí do outro lado sabe que se já saiu o edital, se já tem uma banca definida, é afunilar na banca. A VUNESP cobra de um jeito, a Fundação Carlos Chagas cobra do outro, a Sebrasp tem outra abordagem. Então, cada um tem as peculiaridades. Mas, de uma maneira geral, se você está se preparando de uma maneira geral, pode fazer um mix de todas. Você falou
acho que até uma característica do Brasil, o problema da base, né? Então o pessoal vem com muito problema da base da matemática. Português a gente sente isso também, compreensão. Qual que seria a melhor maneira da pessoa que não tem essa base começar a se preparar? Então é PDF, videoaula, é direto para resolução de questão? Qual que é a maneira que a pessoa que não tem a base, pelo menos começar a se habituar para ir progredindo? Bom, professor, olha só, eu geralmente recomendo às pessoas que me perguntam esse tipo de informação, eu que tenho aqui um mini preparatório que chama até um projeto Vai de Básicas, que é de matemática, de raciocínio lógico, de informática e de língua portuguesa, que é esse conhecimento geral que está derrubando muita gente, né? Então, a gente sempre fala, no meu caso, eu acho que é um mix de tudo. Eu acho que tem gente que chega zerado, que esquece tudo, que vai para outra área, a área de humanas, a área da saúde, e deixa exatas do lado, né? Vai fazer uma graduação e tem gente que está com 10 anos, 15 anos, 20 anos que não vê matemática e que agora vai fazer um concurso público, por exemplo, na área de saúde, está sendo muito cobrada aqui no Nordeste. Não só no Nordeste, mas eu também preparo o pessoal para São Paulo, Minas, Paraná, e sempre está me procurando por aqui, através de um online. E a gente sempre fala, tem que pegar a base mesmo. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade em pegar papel, em PDF. Eu acho que o PDF, para minha matéria, ela é muito prática, tem que fazer exercícios, tem que fazer questões. É aquele tipo do Karate Kid, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. É muita repetição, é errar bastante para acertar. Você vai ter que errar bastante, vai ter que ter muita dúvida, vai rolar dúvida, é muita falta de base, mas vai ter que pegar, é um trabalho de formiguinha, né? Porque ela é uma escadinha. Se a gente for analisar como a gente estudava no ensino fundamental, no ensino médio, tem muito assunto que que precisa ver outros assuntos anteriores, né? Tem pré-requisitos. Então, não adianta eu ver o tópico 3 se não ver o tópico 2, se não ver o tópico 1. Então, eu acho que a videoaula é uma. Tem muita gente que só entende. Eu tenho esse laboratório lá no meu espaço e as pessoas precisam ver um professor fazendo, né? Precisam ver. Vendo a priori e aí depois vai mecanizar. A questão até dos mapas mentais de raciocínio lógico, ele é super eficiente. Primeiro você tem uma aula, ou presencial, ou por videoaula. Aí o PDF tem um exercício, o mapa mental, logicamente, vou puxar a sardinha para a gente, né, da Tech, ela é um complemento à parte de um camarada que já está no meio caminho andado. Aí, tipo assim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que não adianta pegar um mapa mental e sem ter a base, sem ter aquele conteúdo, o grosso, né? Porque a gente já trabalha, que é um trabalho maravilhoso que você faz aí com a sua equipe, que já é o fino, né? Já é aquele filé mignon, mas aí a galera tem que pegar a carne com osso primeiro, como a gente fala aqui no Nordeste. Não, eu concordo. Na verdade, assim, tem que ter uma base, porque ele é para você fazer uma revisão. O que eu tenho visto é que o pessoal tem, que nem a gente estava falando, dificuldade com a base, né? Qual que é o maior, não sei, você tem esse laboratório, você consegue, de repente, sacar, mas qual que é a maior dificuldade dos alunos? Está no básico de soma, subtração, está na multiplicação, potência? Qual que é o erro comum que você mais vê, que você fala, porra, o cara sem saber isso aqui, muita gente não está sabendo, para ir para um próximo passo, assim? Qual que é o que você vê que está despontando, todo mundo está tendo um erro comum, assim? Mestre, olha só, eu vou te ser bem sincero. Existe o problema da matemática em si. Existe o problema de fazer uma conta. Existe o problema de saber as precedências do que fazer primeiro. Mas você sabe qual a coisa crônica? Eu vou te falar. É a questão da interpretação, é a questão da língua portuguesa, inclusive. Eu, como professor de matemática, eu, como professor de lógica, eu, como professor de estatística, eu sofro muito com a questão da língua portuguesa em relação à interpretação. O pessoal não está sabendo interpretar.
Então, é questão de leitura também e questão, assim, de exercitar. Mas quando a gente se trata de matemática em si, esse é o primeiro tópico, viu, mestre? Que é a questão Não, assim. entendi. Extrair o dado, o que ele precisa Exato. para poder até montar um raciocínio, né? Eu acho que o meu aluno, o aluno nosso, que já tem meio caminho andado de concurso, tá? Eu tenho muito aluno que sabe fazer as quatro operações e tal, mas ele precisa estar com a coisa pronta, a coisa montada. Eu acho que eu vou colocar 80% das pessoas que me procuram tem um problema de interpretação, tá? E eu vou falar da matemática, mas eu estou falando de qualquer matéria. Mas a gente está hoje falando das exatas, então meu problema é de interpretação. Professor, às vezes um aluno, olha só, você que está do outro lado, e talvez, possivelmente você vai concordar comigo. Tem aluno que, chega, Miguel, eu passo lista de exercícios para a gente, eu tenho turmas que tem encontro uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, sempre tem atividade para casa. Então, eu abro um espaço para tirar dúvida, só para você ter uma ideia. Então, quando ele fala assim, Miguel, faz a questão 15, por favor. Eu fiquei com dúvida na questão 15. Quando eu vou ler a questão 15, quando eu faço a leitura da questão 15, a pessoa já tira a dúvida. Ele já sana a dúvida, só com a leitura. Então, não, a minha leitura já foi o suficiente para ele entender a questão. Então, você vê que a dificuldade de extrair o dado, né? Exatamente. Sabe a fórmula, mas não sabe utilizar. Então, é leitura, é exercitar. E isso vem de lá de trás, isso vem da escola, às vezes vem da faculdade, às vezes a pessoa vai se antenar, às vezes o camarada vai entrar nesse meio do concurso, mesmo você tendo um nível superior, sendo que o concurso é outra vibe, é outra linha, agora é valendo, agora não tem meio termo não, agora ou vai ou racha. Aqui é por isso que eu digo assim, o meu lema é sempre ou prego entra ou a tábua racha. Concurso não tem brincadeira. Então é a prova que a gente separa os homens dos meninos, que a gente fala aqui no Nordeste. Então, é interpretação de texto, é vivência. Lógico, tem a questão da base, de ir lá no sexto ano, na antiga quinta série, tem. Na sexta série, na sétima série, na antiga hoje, que é sexto, sétimo, oitavo, nono ano, do ensino fundamental mesmo, que muitos fizeram mal feito, ou fizeram de qualquer jeito e tal. Na minha matéria, a gente fez uma pesquisa, 10 a 12% dos alunos se dão bem, eu falo, se dão bem mesmo, se destacam na matéria. Isso na fase escolar. Então, eu tenho 88 a 90% que passa por média se arrastando através de algum método ilícito, daquela famosa cola, né, e tal. E quando entra no concurso, aí o bicho pega. Então, e muita gente quer se preparar com 3 meses, quer se preparar com 2 meses, quer se preparar pós-edital. Em cima da hora, né? Em cima da bucha. Aí não vai. É uma coisa... Bom, é inegável que na sua área a questão da resolução de exercícios é fundamental, que é a prática. O ideal é mesclar assuntos ou fazer questões de um único tema. Então o cara cai lá, equação de segundo grau, cai juros compostos. O legal é ele estudar ali um monte de juros compostos ou ele fazer uma sequência aleatória quando está estudando? Você indica alguma maneira melhor para ele ir fixando, revisando? A minha dica, número 1, vou falar como concurseiro, vou falar como orientador, é fazer ponto a ponto, é fazer assunto a assunto, baseado em pré-requisitos, sem atropelar. Então, eu tenho uma sequência lógica, eu uso uma sequência lógica nos meus preparatórios, então eu tenho blocos de assuntos que são, que tem relação um com o outro. Então, dá para você fixar. Então, tipo, um bloco que é muito interessante, que é o bloco que mais cai na matemática básica. Vou falar de matemática básica, que é razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3, porcentagem e juros. Isso é um bloco que dá para estudar de uma vez só, tá? Dá para estudar de uma vez só e fazer questões.
até você passar para outro bloco, tá? Tipo, sistemas, equações do primeiro e segundo grau. É um outro bloco. E aí você faz equação, 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 equação. Depois que você faz, você entra em problemas do primeiro e segundo grau, que já é interpretação. Porque quando você estuda a equação do primeiro e segundo grau, você já vem praticamente com ela pronta. Quando você vai estudar os problemas, você vai ver um problema para você fazer a montagem. Então já é um outro estágio. Então, para extrair a equação daquele problema, né? Que é a questão da leitura que você estava falando. Né? E é o que cai. Mas para você primeiro fazer o problema, você primeiro tem que saber como é que se resolve. Então, eu sempre estou falando, ontem mesmo me perguntaram, professor, quantas questões a gente tem que fazer de equação de segundo grau, de primeiro grau, de problemas, para que a gente aprenda? Pô, isso quem tem que dizer é você. Tem gente que com 10 não esquece mais nunca. Tem gente que tem que fazer 50, 100, até chegar um momento que você fala, pô, eu não esqueço mais, eu não tenho como mais ter dúvida. E depois, fazer como a gente fala, depois fazer o balai de gato, que a gente fala aqui no Nordeste, balai de gato é fazer a mistura de tudo, tá? Com questões fáceis, difíceis, médias, e misturar, e fazer como fosse um simulado, se preparando como realmente vem a prova. Mas eu acho que tem que fazer ponto a ponto, como eu faço com língua portuguesa, como eu acho que faz com direito. Matemática não é diferente. E matemática é muito racional. Matemática é aquilo e aquilo mesmo, não tem discussão, não tem jurisprudência, não tem uma atualização de alguma coisa. A matemática ela é seca, ela já vem muito tempo sem... Só em outro nível é que a coisa muda, mas o nível do concurso, dos concurseiros, é aquilo. Então, estudou, é só exercitar. Agora, sem cessar. Tem que estudar matemática toda semana. Tem que ter 1, 2, 3 horas para matemática, para raciocínio lógico e para estatística. Toda semana, sem falta. A gente é muito conteúdo, a gente acaba esquecendo se a gente não mantém, né? Não está sempre ali revisitando aqueles assuntos. Com relação à estatística, mudando um pouquinho de assunto, eu vi que essa última prova da PF, da CESP, caiu muito pesado. E muita gente, mesmo que passou zerando, né? Optou por não preencher nenhuma questão de estatística. Você acha que está aumentando muito o nível, ou é uma exceção, é um ponto fora da curva essa prova, ou não? Estatística realmente está vindo muito pesado, e a um ponto de que os alunos não conseguem nem acompanhar ali o nível de questão que está vindo nas provas. Mestre, eu vou ser muito sincero a você. Falando pontualmente com a Polícia Federal, realmente eles regaçaram, realmente foi um ponto fora da curva. Estatística sempre é o medo de muita gente, isso desde a faculdade. Muita gente leva cano, leva bomba na estatística, e no concurso não está sendo diferente. Eu, como professor, eu, como elaborador de prova, quando a gente quer botar para quebrar no aluno, no concurseiro a gente põe. Você sabe disso, você é da área, e se a gente quiser arrebentar para a galera não fazer nada, a gente faz, a gente deixa nesse nível. Foi o que a Sebrasp fez. Na PC do Distrito Federal, agora recente, inclusive eu fui a Brasília, acompanhei o concurso, tive uns aulões de vésperas também, e a prova foi mais tranquila. Sendo que tem muita gente que já vai com um pensamento que vai deixar em branco. Então, o que é que a galera tá fazendo? Está mandando ver nas outras matérias e está contando com 6, 8, 10 questões de estatística a menos. Então, uma prova com 120 itens, ele está contando com 110, 108. Então, tem que mandar ver nessas 108. Nas outras, para compensar, né? Para compensar. Aí tem que... É tipo assim, ele não tem mais 100% da prova. Ele vai ter 90% da prova, mais ou menos. Né? Ele está tirando 12 questões, 10 questões que está vendo. E a Sebrasp sabe disso. A Sebrasp sabe disso. E eu vou te falar, a gente está falando de estatística, mas a galera está botando para arrebentar informática também, que foi o caso da PF. Então, informática... Informática está bem pesado. Eu tenho acompanhado essa tendência da informática, acho que desde do Tribunal de Santa Catarina, e começou a vir pesado ali banco de dados, data warehouse, não é mais aquela informática, né? Agora é um TI.
TI pesado, né? Exato. Então, é que assim, eu acho que o nível dos alunos está muito maior, há uma competição muito maior, acho que há uma tendência da banca também levantar o sarrafo É. para as pessoas também se não fica todo mundo empatado ali embaixo, não dá. Até Tem dá que para ter, entender isso, né? tem que ter um diferencial. Agora, teve gente que fez alguma coisa? Fez. Esse camarada, se a prova é um ponto fora da curva, você vai encontrar concurseiros ponto fora da curva também. Então, tem Não, camarada. claro, essa própria da PF aí, teve gente que fez mais de 100 pontos. Com certeza esse cara fez as questões ali de estatística, pelo menos uma ou outra ele fez, Ele sabe né? que vai diferenciar. Ele sabe que se fizer aquilo que todo mundo reclama, ele está na frente de todo mundo. Então, é isso. Eu sempre pensei nisso. Então, a parte difícil, a parte que todo mundo reclama, se eu conseguir fazer alguma coisa, eu estou na frente de muita gente. Porque aquilo que ninguém reclama é obrigação e todo mundo sai muito igual. É o que você falou. Sai muito empatado. Então, o pessoal das carreiras policiais sai muito empatado em direito penal, em processo penal, nos direitos. Então, o que faz a diferença são as outras matérias. Vai ser isso. Pois é. Não, eu concordo. O nível tem que subir mesmo, porque acho que foram 400 mil inscritos, agora Banco do Brasil 1,5 milhão. Se você não sobe, fica todo mundo ali empatado, você não consegue nem fazer um critério de desempate com as pessoas que estão prestando a prova. Então não tem jeito, acho que vai fazer parte, é uma tendência, acho que agora a gente também ir aumentando o sarrafo para os alunos terem uma dificuldade maior e paciência. Agora, até para a gente ir caminhando para o fim, quando matemática, pelo menos do meu ponto de vista, a gente consegue fazer de várias maneiras. Uma delas é decorando uma fórmula e você mata. Mas há maneiras lógicas da gente resolver algumas questões. Como que você costuma trabalhar a resolução de questões? Com fórmulas decoradas ou tentando mostrar para o aluno, que é justamente a dificuldade dele na interpretação, que se ele entender aquilo, de repente uma regra de 3 ele resolve. Qual que é o seu estilo de passar o ensinamento? Na verdade, muito boa sua pergunta, muito pertinente, porque eu trabalho com as duas. Eu tenho um público muito heterogêneo. A gente tem uma tendência em formação de bons grupos. Eu tenho muitos alunos, como a TEC também tem a fidelidade do seu cliente, do seu aluno, do seu concurseiro. Então, a gente tem alunos fiéis, assim, que não larga a gente nem a pau. Então, eles começam a mudar, inclusive, a metodologia do que eles achavam que era melhor e começa a achar o que o orientador está achando melhor, que é um camarada que tem mais KM rodado, né? Que a gente já passou pela dificuldade, a gente sabe o caminho das pedras. Então, eu tenho aquele aluno que tem a formulazinha decorada, e eu jogo a fórmula decorada para ele, aí eu começo a mostrar como é que chegou a fórmula, de uma maneira sem muito detalhe, sem aquele detalhe que a gente vê na graduação, mas de como chegou. Ele começa a achar um sentido, o porquê, aí ele não vai esquecer, mas como é que chega na fórmula, como é que chega na interpretação. Então, eu trabalho com a interpretação de texto, sim. Eu trabalho muito vinculado com a língua portuguesa, de como chegar. Mas isso leva tempo. Isso leva um médio a longo tempo. Concurseiro de edital, ele não consegue. A gente é assim, a fórmula está aí, cara, Deus te abençoe. Engole. Deus te abençoe. Mas aquele de médio a longo prazo, ele aprende e nunca mais esquece. Eu tô com muito aluno que está fazendo concurso de escada, né? Eu tô com muito aluno que passaram Passa num para... o sonho era Polícia Rodoviária Federal, mas ele foi PM, ele foi PC, ele foi policial civil e hoje está na Polícia Rodoviária Federal. Então, ele construiu uma história. Tem uns que já foram para a PRF logo de cara, sim, mas eu tenho outros que construíram um caminho, né? Um médio e longo caminho. E isso na minha matéria, que era o calcanhar de Aquiles,
eu fui reprovado em raciocínio lógico, eu já fui reprovado em estatística, eu fui reprovado em matemática. E começa a trabalhar de maneira isolada aquilo que está com a sua dificuldade. Então, o meu espaço virou um hospital de campana, do pronto-socorro da galera que não gosta das exatas. E aquele que gosta das exatas vai lá para poder ter o ajuste fino, que a gente tem turma avançada, a gente tem como avançar, a gente tem como deixar o camarada para ele fechar a prova. Entendeu? A gente tá trabalhando. E tá trabalhando para o camarada fazer o mínimo. Então, a gente se adapta muito à condição ao aluno, né? Ao aluno. Mas aquilo que você falou, existe o decoreba, que é limitado, e existe aquele camarada que vai assim, não, pode vir como for, eu vou interpretar. A Sebrasp, por exemplo, ela é muito contextualizada e possivelmente sabendo a fórmula, só a fórmula, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho uma experiência de colégio, faculdade, que eu dou a fórmula, tá lá no apêndice, e o camarada não responde, mesmo com o livro aberto. Você sabe o que eu estou falando, né? Não, sim. Não, e vão ter questões que você não consegue realmente resolver sem a fórmula. É que outras questões, se você souber o raciocínio, você mata mesmo se você não souber a fórmula. Acho que é aí que você vai diferenciando o cara que vai começar a passar do cara que ainda está ali patinando, né? Porque tem fórmula que vai ter que decorar, talvez a de Poisson, ou B ao quadrado para achar o delta, mais ou menos 4AC ali. Tem algumas coisas que ele vai ter que decorar, mas outras, quando ele começar a aprender o jogo da regra de 3 composta, saber quando ele tem que inverter, não tem que inverter, ele vai começar a achar caminhos sem necessariamente passar por uma fórmula complicada, né? Esses dias eu estava brincando com algumas questões de radiação, e para você tirar a radiação de baixo, você faz aquela multiplicação do AB, A mais B com A menos B ao quadrado, né? Se você já sabe isso, você não fica calculando no chuveirinho. Você já joga o mais com o menos e já sai o menos. Então, assim, quando o aluno está praticando, que é o que você falou, é praticar. Ele começa a visualizar e antever, porque matemática costuma tomar um tempo da prova muito grande. E isso é precioso no final, quando você tem 120 questões, 100 questões. Você pode até voltar ali e dar uma explorada e ganhar uns pontos. A gente que já está nesse mercado, nesse meio há muito tempo como concurseiro, eu já fiz algumas experiências do tipo de aluno conseguir economizar 30 segundos, em média, de uma questão para outra, em relação a outra. Então, imagina um item com 120, uma prova com 120 itens, 30 segundos, 120 dá o quê? Dá 1 hora. Eu estou falando 30 segundos, que não é nada. Então, pode não parecer muito, né? Mas faz um impacto... Quando você soma 1 hora, você já consegue fazer uma redação. Você tem 1 hora a mais. Entende? Eu até tinha pensado em fazer uma live só com essas diquinhas de matemática do tipo, o cara vai elevar ao quadrado 1,0805, qualquer número. Ele soma o dobro do primeiro com o quadrado do segundo. Então, são dicas que o cara não perde tempo lá fazendo a prova. 1,3 é 0,609. Então, o cara já consegue cortar o tempo, cortar o caminho, mas eu não domino tanto, assim, eu gosto muito dessas diquinhas. Quando divide por 3, você soma, você sabe que é um múltiplo de 3. Sim. E eu acho que isso ajuda muito na hora da prova. Até pro cara que não sabe resolver, às vezes ele vê as alternativas, ele fala, puta, isso aqui não pode, porque isso aqui não divide por 3. Às vezes é um número com 5 dígitos. Então, assim, a prática eu acho que leva a esses conceitos, a essas propriedades que ajudam o aluno a ganhar tempo, a se destacar. Como hoje a gente, meio-dia, horário do almoço, o professor se disponibilizou, professor, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse de novo do seu canal, do seu curso que você tem para os alunos conhecerem, e eu convido todo mundo a seguir o professor, quem não segue, porque realmente é um profissional muito bacana, está com a gente lá no Tecmapas, e agradecer de novo aí a oportunidade da gente bater esse papo. Para mim é muito legal ter essa experiência, assim. Fala aí um pouquinho as suas considerações finais, professor. Pois é, eu que agradeço, vou estar sempre à disposição, não só sua, mas dos seus.
de todos os seus assinantes, de todos os seus seguidores, à disposição. Hoje o mundo ficou pequeno, né? Hoje, com um clique, você tá pertinho da pessoa no outro lado do mundo. Eu estou aqui de Maceió, mas atendo um monte de gente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Enfim, o mundo online hoje está pequeno. Então, vai lá no... Eu queria até que você pudesse fazer aí um print, aí, mestre, para a gente registrar esse momento aí, né? Eu vou deixar Gravada. salvo gravada, vou deixar disponível para todo mundo que quiser ver. Então, legal. hoje, quando acabar, vai ficar gravada no canal. Joia. Então, se você quiser baixar, dar print, vai estar disponível para todo mundo então, maravilha. e com o seu nome. Então, maravilha. @Miguel Palmeira RLM, vai lá no meu Instagram. A gente tem algumas novidades aí, com possíveis online que a gente vai fazer a partir agora de outubro. Então, para todo o Brasil, com raciocínio lógico, com estatística e com matemática básica. Com certeza, 30 anos fazendo a mesma coisa, não é para qualquer um. Então, a gente já está com meio caminho andado e um material de excelência, com qualidade. Então, a gente que passa em concurso sabe o caminho das pedras. Então, fica um pouquinho mais fácil, né? Então, eu quero só agradecer a todo mundo agora que se disponibilizou aí do horário do almoço a escutar a gente da educação. Papo de concurseiro, geralmente só escuta quem é concurseiro, quem gosta da educação, porque é um papinho realmente meio chato, mas é um papo muito bacana e sempre a gente aprende alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente sempre desperta. Então, vou estar à tua disposição. À sua disposição. Então, quando me convidou, foi um sim. Eu acho que nem pensei em horário e nada. A gente sempre, quando a gente quer, a coisa acontece. Então... Legal, professor. Obrigado. Pessoal, a live vai ficar gravada. Acho que ajuda muito vocês abrirem um pouquinho a cabeça com relação às exatas. O endereço do professor vai ficar no endereço da live aqui também. Dá uma olhada. É um material de qualidade. É o professor que faz a nossa revisão no Tecmapas. Então, assim, eu assino embaixo. Miguel, obrigado de verdade. Um bom final de semana para você. E eu faço das suas as minhas palavras. O que você precisar, os seus alunos, você sabe que a gente está com as portas abertas aí. Eu acho que mais de 300 alunos seus já tiveram acesso ao Tecmapas e espero que a gente continue aí com a parceria por muito tempo. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau.